Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Paulo, e Verônica me convidou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma experiência que eu tive de fazer um Research Internship. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é esse Research Internship, como consegui esse Research Internship e como foi minha experiência tanto em todo esse processo, né, de conseguir esse Research Internship e como foi também no momento, né, da realização, quais foram as experiências, quais foram as vantagens, pontos positivos e negativos durante esse percurso, certo? Então, aqui, só falando um pouquinho sobre mim, né? Como eu já me apresentei, eu me chamo Paulo, né? E como começou essa minha trajetória até eu chegar nesse Research Internship. Então, eu hoje, né, estou terminando o curso, né, de medicina na Escola Baiana de Medicina, e hoje já no 11º semestre, bem no finalzinho do curso, e tudo começou dentro da faculdade, né? Eu, dentro da faculdade, tive algumas experiências de monitorias, fiz a monitoria de grupo de ciências malfuncionais e outra monitoria de neuroanatomia, e dentro dessas monitorias, eu comecei a gostar de conteúdo de pesquisa, né? Eu via, né, existiam discussões de artigos, e eu via aqueles artigos e a pesquisa em si, e não conseguia entender muito bem, pois a gente não tem, né, muita oportunidade dentro da faculdade de aprender efetivamente sobre pesquisa, a não ser pessoas que procuram, né, cursos ou componentes extracurriculares. E com essa curiosidade, eu acabei entrando num curso por indicações de colegas, e esse curso era um curso de uma longa duração, um curso de um ano, voltado para a pesquisa clínica, e dentro desse curso eu consegui a oportunidade de ir para fora para aplicar o que eu tinha aprendido no curso na prática, né? Então eu fiz esse Research Internship, eu fui para o Spalding Rehabilitation Hospital, é um hospital afiliado à Harvard Medical School em Boston. O Research Internship ele era voltado já para uma área que eu gostava, que era de neurociências, e nele eu consegui aplicar duas coisas que eu gostava, que era me aprofundar no conhecimento de neurociências e também me aprofundar no conhecimento de pesquisa clínica. Aqui só são algumas fotos para ilustrar esses passos da trajetória. Então, acho que o primeiro grande ponto aqui, o primeiro grande divisor de águas, é a gente entender o que é um Research Internship, né? Então, na tradução literal, o Research Internship ele é um estágio em pesquisa, certo? Então, o objetivo do Research Internship é viver o dia a dia de um pesquisador. Então, é uma oportunidade, né, para você viver o ambiente e o dia a dia e o trabalho do pesquisador na prática. Então, a grande importância aqui, o grande divisor de águas é a gente entender qual é a proposta do programa. Acredito que possa ter uma discrepância nas expectativas das pessoas, porque acredito que muitas pessoas possam ir para research internships e para oportunidades de pesquisa como essa, achando que vão viver de alguma forma alguma prática de assistência, mas é definir bem que assistência, no caso assistência médica, assistência de um profissional de saúde, ela é diferente do que pesquisa na área de saúde, né? São duas profissões diferentes, apesar de terem pontos que se conectam, mas o que nós vamos conversar aqui é sobre o estágio em pesquisa e não um estágio em assistência clínica ou outros tipos de estágio. Então, o que é o research internship? É basicamente você viver ali o que seria o trabalho de um pesquisador na prática. E aí a gente vem para outra definição aqui que é fundamental, né? Quando você for escolher realmente querer investir nisso para a sua formação. É a diferença entre o profissional de saúde e o cientista, pesquisador, como você queira chamar. Profissional de saúde, né? E aqui acredito que outros tipos de profissionais também possam se encaixar, apesar de eu poder falar mais com maior propriedade de profissionais de saúde em si. Ele é aquele que presta assistência, né, às pessoas, é aquele que trabalha realmente na prática assistencialista, enquanto o cientista pesquisador ele vai estar ali voltado para fazer pesquisa e construir conhecimento naquela área. O profissional de saúde em si, que é o que todos nós somos formados na graduação, ele precisa entender, conseguir consumir pesquisa, consumir ciência, criticar muitas vezes pesquisa e ciência, mas ele não necessariamente precisa ser um pesquisador. Ele não precisa atuar na área de pesquisa, ele não precisa construir esse conhecimento, ele não precisa necessariamente, apesar de ser bom, né, para a formação profissional, ele não precisa necessariamente publicar artigos e produzir ciência na área, porém apenas entender. Então, como o Research Internship ele é um estágio prático de você estar ali como um profissional pesquisador, acredito que ou você queira tentar, né, você queira experimentar o que é ser aquele profissional pesquisador, ou você realmente já tem o interesse em
agregar isso na sua carreira e você tem um objetivo de ser um profissional pesquisador e você está ali para aprofundar seus conhecimentos naquela área. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você já não gosta de pesquisa, já sabe que você não quer seguir pesquisa, e você, a não ser que você queira ter essa experiência, e é válido também, mas você investir num research internship por um período longo, de um ano, e existem algumas desvantagens, né, de fazer um programa como esse, como eu vou falar mais para frente, talvez você fique frustrado por chegar lá e não ter nenhuma experiência, ou quase nenhuma experiência do ponto de vista clínico, em experiência puramente em pesquisa. Então, é só para a gente deixar bem claro aqui, antes de começar a falar como conseguir, o que é realmente que nós estamos nos propondo a concorrer e a conseguir essa vaga, né? E a estar lá investindo uma boa parte do nosso tempo, financeiramente, etc., para construir esse background na nossa profissão, certo? Então, como conseguir, né? E aqui a gente vai falar de alguns pontos fundamentais, né? Pontos esses que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória. Alguns pontos podemos construir até antes da graduação, outros durante a graduação, mas esses pontos que são fundamentais no momento de galgar uma vaga de pesquisa, como uma vaga principalmente uma vaga de pesquisa fora, como a que eu consegui, que nós vamos abordar aqui, certo? E esses pontos, quanto antes a gente conseguir ir se preparando, é melhor, né? Porque no momento que a gente precisar deles, você já ter muitos deles já arrumado dentro da sua vida e dentro do que você tem de repertório, vai tornar a sua vida muito mais fácil, porque voltar para construir coisas, algumas coisas dessas do zero, pode ser um pouco complexo. Voltando aqui a falar que eu estou falando aqui muito do ponto de vista prático, da experiência que eu tive. Então, apesar de existirem estágios de pesquisa também a âmbito nacional, dentro do Brasil, eu estou falando aqui mais de estágios de pesquisa para fora, né, para outros locais. Existem diversos programas diferentes, mas alguns pontos aqui são comuns, né, e eles se tocam e são importantes da gente ter uma noção para aplicar para essas vagas de estágio. Então, o primeiro ponto, né, que eu acho fundamental e é um dos mais complexos, é a construção de um currículo. Por quê? Porque a construção de um currículo leva tempo. A construção de um currículo você não consegue fazer do dia para a noite. E a construção de um currículo, muitas vezes, ela não vai ter um objetivo claro, final, mas quanto antes você começar e estruturar bem essa construção, melhor vai ser para quando você precisar de uma vaga, como é a vaga que nós estamos abordando aqui. Então, construir um currículo que faça sentido para a sua trajetória acadêmica, que mostre de onde você começou, aonde você está e aonde você quer chegar, e que isso vá contar uma história, principalmente para as pessoas que vão te receber, e que faça sentido você estar ali naquela vaga. Então, um currículo que vá dizendo, basicamente, quais foram os passos que você tomou para chegar naquele ponto. Uma vez que você constrói um currículo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Um ponto fundamental também é você saber que programa você quer prestar, que programa você quer ter essa experiência. Então, pesquisar programas e locais que você quer também ter essa experiência. Então, talvez você já tenha um programa, talvez você queira fazer o mesmo internship que o meu, talvez não. Mas o importante é você saber que local você quer ir e quais instituições existem nesse local e quais são os programas que essas instituições oferecem, principalmente para pessoas como você. Então, como no caso aqui, eu estou falando principalmente de conseguir um research internship na graduação, mas é possível também você ter experiências profissionais na pós-graduação, né? Após a graduação, são experiências um pouco diferentes, às vezes convivendo de um mesmo espaço, indo para os mesmos locais, mas também sendo possível, mas os passos talvez sejam um pouco diferentes do que os passos adotados aqui. Então, pesquisar os programas, né? As instituições dos locais e quais programas elas oferecem e se você se encaixa, né, nesses programas. Uma vez que você definiu instituição, programas, o que você quer fazer, né, só pegando aqui como exemplo, né, como eu contei da minha trajetória, eu sabendo que eu gostava de pesquisa, eu quis fazer um curso e as coisas foram acontecendo, né? Eu já no início desse curso eu já sabia da oportunidade de pós-curso, ter uma experiência lá, local, de passar um ano fazendo só pesquisa, aplicando na prática o que eu aprendi no curso. Então, já desde o início do curso, eu já fui tendo contato com pessoas do local, né? Então, esse curso, o professor do curso, ele era o principal investigador, o principal pesquisador do grupo de pesquisa, né? Do laboratório que eu tive a experiência. Então, eu já fui estabelecendo contato com ele, conversando, falando dos meus interesses.
E com esse contato com pessoas do local, conversei com ele, conversei com assistentes dele, conversei com outros estudantes que tiveram essa oportunidade. A partir desse contato, você facilita entender quais são os passo a passo, qual é o passo a passo, e também você consegue organizar melhor sua vida para conseguir aquela vaga, aquele programa que você deseja fazer. Pedir a oportunidade, então, a partir do momento que você estabelece esse contato, você tem uma razão de estar ali, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz o curso, mas às vezes tem pessoas que vão para esse curso de internship sem nem ter feito esse curso. Às vezes só você está num grupo de pesquisa similar ao grupo de pesquisa que eles fazem lá, né? Mesmas linhas de pesquisa. Você já possa estabelecer esse contato. Talvez um dos professores que estejam fora do país conheçam orientadores seus e professores seus que sejam daqui, que sejam da sua universidade. Então, conversar com seus orientadores também e pedir essa oportunidade. Pedir essa oportunidade é basicamente conversar com as pessoas que podem te oferecer essa oportunidade do lado de lá. Então, nesse caso, por exemplo, eu mandei um e-mail para esse professor, mandei um e-mail para pessoas que estavam envolvidas no processo de seleção de estudantes que iriam para o laboratório e pedir basicamente falar na cara dura. Estou interessado, estou fazendo isso e isso aqui desde então, eu tenho muito interesse nisso, nisso e nisso, e por isso eu queria ter a oportunidade de estar aí, passar um tempo e ter essa experiência. E, por fim, né, cumprir os requisitos da vaga. Não adianta você estar aqui como estudante de graduação querendo ocupar a posição de um PhD. Você nunca vai conseguir. Só depois, né, que você virar PhD. Mas você saber que para aquele programa existem alguns pré-requisitos. Por exemplo, né, para esse você precisava estar matriculado no curso de graduação, da área de saúde, você precisava ter já uma experiência prévia com pesquisa clínica, etc. Então, saber esses pré-requisitos, precisava ter fluência na língua, coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas pré-requisitos eram fundamentais para serem completados. Aqui é só um pouquinho só sobre o curso, né? Eu já falei bastante, mas esse curso é o Principles and Practices of Clinical Research. É um curso 100% online, voltado principalmente para pesquisa clínica, um curso de um ano, onde você tem assim uma boa base teórica para o que é a pesquisa clínica de uma maneira geral. E foi através desse curso, né, que eu tive a oportunidade de conhecer Felipe, né, que é esse professor que vocês têm aí na foto, né? Ele está aqui nessa foto também com a galera toda, mas é ele aqui também. E através desse professor, que ele inclusive é brasileiro, ele proporciona a oportunidade de estudantes pós-curso, ou então estudantes que têm essa experiência com pesquisa fora do curso dele também, mas se você estando no curso dele, acaba sendo mais fácil esse contato, para passar um ano no laboratório dele e ter essa experiência prática de como é viver o dia a dia de pesquisa. Aqui é só para vocês conhecerem o curso também. Aqui é uma outra iniciativa, basicamente essa é meio independente, né? Eu fiz o curso, independentemente de qualquer iniciativa, de qualquer programa, eu pedi para ter uma experiência no laboratório dele. Mas existem iniciativas que são preparadas para você ter essa experiência de pesquisa, ou não sendo até de pesquisa, de experiência clínica em outras instituições internacionais. Essa daqui é a International Research Initiative, também é lá de Boston, né, afiliado a Harvard também, aos laboratórios de Harvard. É basicamente uma iniciativa onde você, como estudante, pode aplicar, né, vai ter um processo de aplicação, critérios, pré-requisitos, como nós já tínhamos explicado, já tínhamos conversado aqui. Mas a partir desse programa você pode aplicar e com isso você pode ter uma experiência, né, de uma experiência prática em laboratórios de pesquisa lá em Boston. O bom desse International Research Initiative é que, por exemplo, por onde eu fui, que foi o curso, e conversar diretamente com o Felipe é neurologista, e a linha de pesquisa dele é toda voltada para a neurociência. Talvez você não tenha interesse nisso. Então, esse programa, ele te dispõe de vários laboratórios, em hospitais diferentes, de linhas de pesquisa diferentes e áreas diferentes, e aí você pode acabar escolhendo a partir daí. A contrapartida é um programa muito mais concorrido, porque é um programa mais aberto, né? Então, é só para vocês terem assim como noção. Mas existem milhares de outros programas em milhares de outras instituições, em estados diferentes dos Estados Unidos e até em países diferentes, onde vale a pena você pesquisar, ver qual programa, ver quais são os pré-requisitos, tentar entrar em contato, ver se tem passos que você tenha que cumprir antes de fato, você aplicar para o programa.
Aqui é só um exemplo, né, da trajetória, né? Aqui é um e-mail, foi o primeiro e-mail que eu mandei demonstrando interesse. Então, eu tinha entrado no curso. Para entrar nesse curso tem um processozinho, mas é um processo simples de fazer uma carta de intenção, mostrar currículo também, etc. Mas é bem tranquilo. Já dentro do curso, eu já demonstrei o interesse assim de fazer esse programa pós curso, né? E aqui eu pergunto, porque eu nem sabia nem muito bem o que era o programa direito, mas sabia que era uma experiência, que você ficava lá, né? Mas não sabia quais eram os termos, denominações específicas. E aí aqui eu pergunto, como é isso, qual é o programa. Aqui eu perguntei para uma das pessoas que eram das organizadoras do curso, que tinha um contato bem íntimo com o Felipe. E aí, a partir disso, eu comecei a trilhar o caminho para conseguir essa vaga, né? Para conseguir estar ali no ano seguinte, né? Perceba que eu queria estar ali em 2021 e eu já estava mandando o e-mail em maio de 2020. E o que é que eu quero dizer com isso? É que essas coisas demandam tempo. Então não adianta você chegar em dezembro de 2020 para você começar em janeiro de 2021. Você nunca vai conseguir essa vaga. Então é importante você, com antecedência, ir perguntando, ir se inteirando, estar dentro do processo, deixar que as pessoas saibam que você é interessado naquela vaga e ir perguntando a partir do momento, estabelecendo um contato ali com as pessoas do local. Basicamente isso que eu quis dizer com o contato das pessoas do local. E aqui foi o primeiro e-mail, a partir daí ela me respondeu, falou um pouco do processo, me encaminhou para outra pessoa que poderia me dar um suporte maior, e a partir daí eu fui estabelecendo os passos para estar naquele lugar, naquele momento. Aqui é um outro e-mail que eu mandei diretamente para o professor Felipe, né, já um pouco mais avançado no processo. E aí eu pergunto de alguns pré-requisitos, né, pergunto sobre o TOEFL, falo um pouco sobre, porque foi 2020, sobre a incerteza do Covid, porque não sabia se estudantes poderiam ir para lá no ano de 2021. Mas só para vocês terem uma ideia do que é o e-mail, né? Sempre, né, aquelas cuidados de e-mail em geral, né, de tentar ser o mais educado possível, e aquelas formalidades de e-mail. Aqui eu já falo para ele, por exemplo, ao professor Felipe, que é a pessoa assim que o contato é o mais difícil, né? Que eu já conversei com algumas pessoas, falo algumas pessoas até do próprio laboratório dele que eu já tinha conversado e marcado uma entrevista. Então é importante você estabelecer esse network e conversar, né, com as pessoas que podem te oferecer essa oferta, essa oportunidade e começar a ficar meio que intrincado esse relacionamento. De você conversou com as pessoas, está interessado, e a partir daí você está já cumprindo alguns passos de pré-requisitos para estar ali. Então, tudo isso é importante. Esse e-mail foi basicamente um e-mail de atualização que eu fui orientado a mandar, né? Para que ele soubesse que eu estava no caminho de conseguir essa vaga. E agora eu vou falar um pouco sobre pré-requisitos gerais, né? Esses pré-requisitos, eles não valem só para o Research Internship, mas porque o Research Internship imita muitos dos processos seletivos, principalmente dos Estados Unidos, que eles têm alguns pontos de prioridade que são um pouco diferentes dos pontos de prioridade que nós temos aqui no Brasil. Então, o primeiro deles é o currículo, né? E algo no currículo que demonstra esse elemento com essa trajetória. Como você é um estudante de graduação, fique tranquilo, essa parte não é tão importante como se você estivesse aplicando por um PhD, por exemplo, como se estivesse aplicando por um mestrado. Mas é importante que você tenha coisas interessantes no currículo que mostrem o seu interesse e seu alinhamento com estar ali e qual é o seu objetivo final com aquele conhecimento que você vai adquirir nesse período de experiência. Proficiência na língua é fundamental, né? Então, se você vai para um país que fala língua inglesa, você ser fluente em inglês, fazer curso. Eu, por exemplo, eu não sabia falar inglês quase nada quando eu entrei na faculdade. Sabendo que eu queria isso, né? Com anos de antecedência, eu comecei a investir, né, em inglês e aprender inglês em si. Fiz o curso, esse curso de pesquisa que eu fiz antes de ir, né? Ele era todo em inglês, então me ajudou bastante. Então, a proficiência na língua é fundamental. Realizar uma carta de intenção, né? A maior parte desses lugares e muitos processos seletivos, principalmente nos Estados Unidos, fora do Brasil, que você vai encontrar, eles têm como carta de intenção algo fundamental. É basicamente uma carta, eu vou falar dela um pouco mais detalhado. Você explica a sua trajetória, né? E o porquê você quer estar ali, porque você quer fazer aquele programa. E essa carta tem alguns passos e eu vou falar um pouco mais para frente. É uma carta de recomendação, basicamente são cartas de professores que já tiveram experiência com você, que já trabalharam com você,
Essas cartas também eu vou falar um pouco mais para frente, mas são cartas que te recomendam, né? Falam que você trabalha bem, que você é uma pessoa dedicada, etc., para você ter essas cartas como referência para as pessoas que vão te avaliar em processos seletivos e entrevistas. Processo seletivo, alguns lugares podem ter, nesse caso eu não fiz nenhum processo seletivo que eu digo um processo seletivo assim de prova, etc., fiz um processo seletivo mais subjetivo. Em entrevista, normalmente tem também para te conhecer melhor, para você apresentar pontos do seu currículo, conversar um pouco sobre a sua trajetória. E a entrevista ela vai abordar tudo, né? Vai abordar o seu currículo, a sua carta de intenção, suas cartas de recomendação, e você vai ter que basicamente elocubrar, discorrer ali sobre esses pontos. Então, primeiro sobre o currículo, né? Como eu falei, o currículo ele não precisa ser perfeito, principalmente porque nós somos estudantes de graduação, então eles não esperam um currículo assim absurdo, né? Meu currículo, por exemplo, ficou muito melhor após essa experiência, né? Mas antes eu tinha ali uma monitoria, etc. Já tinha participado de liga acadêmica, mas é importante você ter essas coisas. E essas coisas, elas vão dizer para aquelas pessoas que você é interessado em fazer coisas a mais, você é interessado, às vezes, nos pontos e nos conteúdos que vão ser abordados naquele programa. Então, você tem um currículo ali que diz, basicamente, o seu caminho, essa trajetória até realizar aquele programa e por que você quer agregar aquele programa às suas experiências, ao seu currículo. Então, tópicos que demonstram que você não está caindo de paraquedas. Então, por exemplo, eu fui fazer é, um, la- é, um, eu fui fazer um internship num laboratório de neurociência. Eu já tinha feito a monitoria de neuroanatomia. Meu TCC foi em neurologia, né? Foi um TCC assim de pesquisa prática, né? Onde eu fui coletar dados, etc. Tudo isso estava no meu currículo e foi abordado como justificativas e pontos que eu segui, né? Até o momento que eu falei, não, eu preciso de um treinamento um pouco melhor em pesquisa. Tinha feito curso, esse curso também já estava agregando ali no meu currículo para demonstrar que eu estava indo para aquela experiência prática para colocar, por exemplo, coisas que eu aprendi no curso, na prática, só do ponto de vista teórico. Então, você ter tópicos no currículo que mostrem a sua trajetória até aquele ponto. Então, sempre contando, né, o currículo, contando a sua história, né, de até onde chegar, né, de onde você estava até o ponto de você disputar aquela vaga com esses tópicos ali bem amarrados, com essa história sendo contada e justificando o porquê você está querendo aquela vaga. Sobre a proficiência na língua, né? Existem exames que você pode demonstrar essa proficiência. Óbvio que em entrevista, essas coisas, as pessoas já vão ter uma base de como você fala, como você se desenrola na língua. Mas tem exames como o TOEFL, foi o que eu fiz, porque lá nos Estados Unidos é o que eles preconizam. Existe, por exemplo, se você for para a Inglaterra, etc., existe o Cambridge, e o importante é, basicamente, que você saiba qual a instituição que você quer e saiba qual é o requisito que eles têm. Então, por exemplo, na minha instituição, eles pediam TOEFL. Eles não só pediam TOEFL, como eles pediam a nota mínima do TOEFL. Então, saber qual a instituição, que exame ela pede e qual é a nota mínima, para que você, quando precisar apresentar isso, você já tenha isso bem amarrado. E isso são coisas que, às vezes, demoram um tempo, você precisa estudar, prestar o exame, esses exames normalmente são caros. Então, você conseguir se programar isso antes, o quanto antes, melhor. Aqui é só um pouco sobre a carta de intenção, né? E aí eu separei aqui 4 tópicos que são necessários ter numa carta de intenção. Uma carta de intenção não é uma carta quilométrica de 5 páginas, uma página, duas no máximo. Acredito que uma página você consiga amarrar tudo que você precisa dizer numa carta. E esses tópicos são para onde você quer ir, qual é o seu objetivo final de carreira, e o porquê você quer estar pedindo, porque você tem a intenção de ocupar aquela vaga. Quais experiências te trouxeram a esse ponto? É basicamente um currículo seu mais discorrido, né? Então, como você construiu o interesse por estar ali. O que te faz um pouco de data, então falar sobre trabalhos que você fez, pontos positivos e também falar sobre algumas fraquezas e por que esse programa, né? Então, explicitar bem o porquê você está querendo esse programa específico, essa instituição específica e o que isso vai agregar no seu objetivo final como profissional. Que a carta de recomendação, né, 2 pontos principais. O professor vai escrever essa carta para você. É importante que o professor te conheça e tenha experiências com você, né, para escrever a carta, não seja uma carta genérica. Cartas genéricas não são bem aceitas, né? E esse professor, por se tratar disso, né, cartas genéricas não são bem aceitas, existem alguns pontos importantes em escrever uma carta de recomendação. Seja um professor já mais acadêmico, experiente em escrever esse tipo de carta. E de preferência, se puder, algum profissional que seja
relevante na área e que talvez, né, a pessoa que esteja de lá avaliando essa carta conheça esse profissional. Se puder, melhor. Se não puder, a gente trabalha com o que tem, mas é importante que a carta não seja genérica, que seja realmente um professor que tenha trabalhado com você e possa ser o mais específico possível em tipos de trabalho que vocês trabalharam juntos, etc. Após a aprovação aqui, apenas alguns fatores logísticos, né? E alguns pontos que eu tive alguns impasses. Então, primeiro, entre trancar a faculdade ou não, óbvio, existem programas que estão dentro da faculdade que você consegue fazer, às vezes programas mais curtos para encaixar ali na grade curricular da faculdade. Porém, esse programa, como era 100% de pesquisa e era de 10 meses, não foi encaixado na minha grade curricular. Eu atrasei a faculdade um ano para realizar o programa, e isso vem com diversos problemas de atrasar mais um ano de faculdade, de demorar mais um ano para se formar, tudo isso. Então, trancar a faculdade ou não é um grande dilema, eu passei por esse dilema, isso vai de pessoa para pessoa, vai do quanto isso pode agregar para você, para o quanto de custo, quantos pontos negativos tem em trancar a faculdade, então você vai ter que colocar isso na balança, isso é uma decisão muito individual. O visto, né, e uma vez que você está dentro do processo e a galera fala, não, você vem, eu fiz a entrevista, vi seu currículo, muito bom, tal. Com certeza viram de outras pessoas também, e eu acho que tá ótimo para você vir. Aí você vai entrar em todo um processo através da faculdade, já conversando com pessoas de dentro da faculdade, por exemplo, a faculdade como Harvard, que foi por onde eu fui, eles têm um setor na faculdade só para receber estudantes internacionais, então você recebe um e-mail de uma pessoa que vai estar responsável pelo seu visto. A partir daí, ela vai com você construindo esse processo de visto. No meu caso, como foi no ano de pandemia, foi um processo muito complexo. Foi um processo que, um mês antes de eu ir para os Estados Unidos, eu ainda não tinha certeza de que eu ia, por conta desse fato de Covid, etc. A organização financeira, obviamente, para os Estados Unidos e para um país de fora não é barato. Precisa ser bem estabelecido, ou com você, se for você o responsável pelas suas próprias finanças, ou com pais, ou pessoa responsável financeiramente por você, e saber qual é o custo de vida, moradia, passagens, etc. Porque existem cidades e cidades, Boston, por exemplo, é uma cidade bem cara, então tudo isso tem que ser pensado até antes, né? Se isso vai ser viável, porque imagina você fazer tudo isso, chegar lá já aprovado tal. Pode ser que aconteça, não tem problema nenhum. Mas você saber que você não vai conseguir arcar, que você não vai querer trancar a faculdade. Então, você saber quais são os pontos negativos de você estar num programa e saber se você vai poder pagar por esses pontos negativos. Pagar tanto pessoalmente, como o caso de trancar a faculdade, como financeiramente também. E uma vez que você está lá, né, você conseguiu tudo isso, como aproveitar ao máximo, né? Eu acho que isso vale para tudo, para toda a experiência que você vai ter. E isso me ajudou muito lá e ajudou também meus colegas aqui, são os amigos que eu fiz lá, né? E todos eles mantêm um contato muito próximo até hoje. Então, estar disposto a trabalhar, eu acho que quanto mais você está disposto, principalmente quando você faz um investimento desse na sua carreira, você ir para lá com foco, né, de trabalhar e de dar o seu máximo, né? Disposto a ajudar as pessoas. Então, muitos desses, por exemplo, eu tenho um amigo, um que está aqui na foto, Kevin, ele é peruano. Ele já era uma pessoa que estava a um nível acima da gente, porque ele já estava lá como pós-doc. E eu estando disposto ali a trabalhar, ajudar ele, a perguntar se ele precisava de alguma coisa, surgiram várias oportunidades que ele pôde me dar, e até hoje trabalho com ele, ele me oferece essas oportunidades. Apenas, acredito eu, muito pela disposição de estar lá para ajudar ele, e interessado em aprender e ajudar ele no trabalho dele também. Aprender coisas por conta própria, então, em lugares como esse, principalmente fora. E eu acho que em muitos lugares na vida as pessoas não vão pegar na sua mão, sentar com você e te ensinar aqueles conteúdos necessários para você desenvolver aquele trabalho. Então, está disposto a meter as caras, pesquisar, perguntar onde é que você aprendeu isso, que livro eu posso ler, em que site tem algum curso que você aprenda isso. Está disposto a aprender ali sem ninguém estar ali para te ensinar. E estar presente, como já foi falado aqui, disposto a estar naquele ponto. Então, aqui são fotos da gente, né, basicamente submetendo artigos de noite, né, pós horário do trabalho, pós expediente. E nessas noites aqui, vários artigos foram publicados, porque nós estamos ali presentes, dispostos a estar ali trabalhando e ajudando as pessoas que precisavam da nossa ajuda, e eram, assim, uma relação que as duas pessoas ganhavam, né, no final das contas. Eu acho que é muito importante nessas relações de trabalho você ter essas relações em que os dois ganham. E o que que eu fazia lá, né? Basicamente, como eu disse, eu vivia o dia a dia de um pesquisador, então minha função principal lá era de recrutar pacientes.
Então, lá eu consegui desenvolver meu inglês absurdamente, porque o que é recrutar pacientes? Eu ligava para pacientes, tinha uma lista, né, de pacientes, eu ligava para eles, entrevistava eles, então aplicava critério de inclusão, de exclusão dos ensaios clínicos, marcava a visita, conversava com ele sobre o ensaio clínico, explicava todo o ensaio clínico para ele, riscos, benefícios, o que era a intervenção, o que era a doença, etc. Tudo isso eu explicava para ele por telefone. Então, foi uma oportunidade absurda, assim, de eu aprimorar meu inglês, e conseguir conversar com pessoas. E eu fazia isso, fiz isso durante o ano inteiro. Essa era a nossa função principal lá como estudantes. Mas, você cumprindo essa função bem e estando disposto a trabalhar, como eu falei, surgiam várias outras oportunidades de funções que foram tão quanto ou até mais melhores, que agregaram mais ao meu currículo, né? Eu ajudava também lá, né, na coleta de dados, randomização de pacientes, reportar efeitos adversos para, por exemplo, o NIH, que é o, como se fosse o Instituto Nacional de Saúde de lá, onde você que financia muito desses ensaios clínicos, então você precisa fazer um relatório, né, para eles de efeitos adversos da terapia que você está aplicando, etc. E também ajudava nas intervenções, então lá a gente fazia estimulação cerebral, então eu ajudava nas estimulações, eu não podia fazer a estimulação em si, porque eu era ainda um estudante de graduação, e aí entra alguns dos pontos diferentes quando você vai pós-graduação para lá, né? Eu não podia fazer as intervenções, então eu não podia estar sozinho com o paciente na sala, mas eu podia estar ali junto com um pós-doc, por exemplo, aqui tem Luiz também, que era um outro pós-doc também, muito gente boa, que deu várias oportunidades para a gente, junto com o pós-doc lá, e com esse pós-doc você via como a intervenção era aplicada. Eu fui até capacitado em aplicar a intervenção, mas aplicar de fato nos pacientes, eu não poderia fazer. Ajudava em colaborações externas, então um laboratório desse, muitas vezes ele tem colaborações, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer colaboração com pessoas da própria Universidade de São Paulo, aqui do Brasil, escrever artigos juntos, analisar dados de estudos de fora e de estudos também do próprio laboratório. Então, ajudava a escrever, né, artigos, analisar dados, e publicava artigos também. Ajudava a escrever projetos para aplicar em editais. Então, lá, o que acontece? Existem ensaios clínicos, lá eram os 5 que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E esses ensaios clínicos, eles funcionam a partir de editais de pesquisa, né? Então, você tem, por exemplo, uma ideia, e aí, a partir dessa ideia, você desenvolve um projeto, né, de ensaio clínico, e você aplica esse projeto, né, em um edital. Por exemplo, o NIH abre um edital, o CNPq aqui abre um edital para trazer aqui um pouco para a nossa realidade. E a partir desse edital do CNPq, por exemplo, ele te dá uma grana, né? E a partir dessa grana você pode contratar pessoal, comprar, por exemplo, os materiais que você vai precisar para aplicar aquele ensaio clínico, etc. Então, eu ajudava a escrever esses projetos e a aplicar esses projetos em editais. Então, são diversos projetos, porque para estar correndo 5 projetos lá, existiam mais de 20 que a gente estava escrevendo, reciclando e aplicando para outros editais. Participava de reuniões, né, do próprio laboratório, eventos, participei de cursos em estatística, ministrei, né, como monitor cursos de estatística, participei de congressos, etc. Fui convidado a dar aulas sobre alguns conteúdos que eu poderia dar e tudo. E participar de todo o processo de desenvolvimento de um trabalho, desde a concepção, né, como foi o caso de escrever os projetos, óbvio que de trabalhos diferentes, porque isso demora muito, né? Tem uma linha do tempo que demora para você, desde confeccionar o projeto até você publicar os resultados desse projeto. Mas eu participar de trabalhos diferentes, desde a confecção do projeto, né, até o momento da publicação. Porém, de trabalhos diferentes, eu tive a oportunidade, também meus colegas que estavam lá comigo, tudo isso que eu fiz, todos os meus colegas fizeram, de ter toda essa visão panorâmica de como se faz o trabalho desde o início até o fim, obviamente de trabalhos diferentes. E quais foram as vantagens, né, que eu considerei assim, que eu acho que foi um processo que valeu muito a pena, apesar de todas as desvantagens que eu falei para vocês, né, trancar um ano de curso, ser financeiramente um pouco mais caro, e tudo isso, né, que acho que são coisas que todo mundo tem que botar na balança. Porém, eu acredito que foi uma experiência sem igual. Primeiro, só pela experiência social mesmo, de morar fora, morar sozinho, morar em outro país, com outra língua, com outra cultura. Tudo isso eu acho que foi muito enriquecedor para mim como pessoa. Mas, de ponto de vista acadêmico, as vantagens foram absurdas também. Diversos artigos publicados. Eu fui para lá sem ter nenhum artigo publicado, hoje eu tenho vários. Oportunidades após o período, né? Então, até hoje eu trabalho com pessoas de lá. Hoje, né, nós estamos publicando esse curso aqui em 2023. Eu saí de lá em início de 2022, em janeiro de 2022 eu voltei para o Brasil. 2022 todo eu trabalhei, um trabalho remunerado, que foi o professor de lá que me convidou a trabalhar com ele, EAD, por conta disso.
E até hoje eu trabalho assim, trabalhos pontuais com pessoas de lá e com pessoas que pedem ajuda para publicar um artigo, para escrever um artigo, analisar dados. E até hoje essas pessoas voltam para a gente, para mim, para alguns colegas, para ter essa colaboração de trabalho. Então, isso trouxe, agregou muito, né, para minha vida acadêmica também. Aprendizagem, aprendi lá muito sobre pesquisa na prática, eu vi muitas coisas que a gente vê só no livro acontecerem, randomização, recrutamento de pacientes, aplicação de intervenções, coleta de dados, o que é cegamento, como era o cegamento. Tinha pessoas que não sabiam realmente. Eu era uma pessoa que não era cega no ensaio clínico, mas existiam pesquisadores que eram cegos. Você não podia falar de jeito nenhum com essas pessoas sobre qual era o tratamento que o paciente estava tendo. Então, tudo isso, essa aprendizagem eu tive do ponto de vista prático. Aprendi muito de estatística também, porque foi uma coisa que é uma coisa que eu me interesso muito, e lá eu foquei muito nisso. O networking, como eu falei, né, tenho amigos até hoje, né, que eu converso de amizade mesmo, e esses amigos, além de serem meus amigos, são colegas também de oportunidades acadêmicas, então, de trabalharmos juntos até hoje, de escrevermos artigos até hoje e colocar para publicação até hoje também. Então, essa introdução, né, na carreira de pesquisa, acredito que é um ponto primordial, principalmente se você ou quer testar para ver se você gosta disso, ou se você realmente quer. No meu caso, eu quero ser pesquisador e foi fundamental para mim essa experiência prática, coisa que a gente não tem muito, né, no curso de graduação puramente aqui no Brasil. Então, no geral, né, currículo, né, ter uma experiência internacional, estar numa instituição de referência também, você está numa instituição como Harvard e várias outras que existem no mesmo nível, realmente uma experiência diferente. Eu participava de aulas lá, participei de cursos lá, tinha acesso às bibliotecas, aos laboratórios, então realmente foi uma experiência de outro mundo. Então, só aqui um take-home message, né, para levar para casa quais são os pontos principais. Pesquisa, apesar de poder ser para todos, não necessariamente é para todos. Então, eu acho que primeiro é você fazer essa reflexão. Se é realmente uma coisa que você deseja, né, para você ser pesquisador, apesar de eu achar importante todo profissional de saúde ter uma noção básica para conseguir consumir pesquisa, mas você não precisa necessariamente ser o produtor, né, de ciência. Durante a graduação existem oportunidades, mas depois da graduação também. Então, não se desesperar, né? Ah, não consegui fazer uma coisa como essa durante a graduação. Se essa for sua vontade, existem várias oportunidades, e aí é papo para outra aula. Pós-graduação pós-graduação existem oportunidades diferentes de você ter essa experiência internacional na área de pesquisa. Então, não precisa se desesperar para conseguir essa oportunidade. Se conseguir essa oportunidade durante a graduação, é muito bom também, vale a pena, como eu falei durante toda a aula. Parece mais difícil do que realmente é, então, estar numa instituição de referência como Harvard, que foi no meu caso, não é algo impossível, na verdade, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Eles são muito abertos para estudantes estrangeiros, eles gostam dessa relação com pessoas de fora. Então, você, como eu falei, pesquisando, sabendo os pré-requisitos, aplicando tudo certinho, e indo nesse passo a passo de formiguinha, com antecedência, obviamente, do ano que você realmente quer fazer uma oportunidade dessa, uma experiência dessa, você consegue, com certeza. Para qualquer atividade que venha fazer, né, vá com a vontade, né, de aprender e ajudar as pessoas. É fundamental para você conseguir ir para lá e conseguir tirar o máximo dessa experiência, né, que você está fazendo um investimento importante de sua vida, financeiro, de carreira. E você pode ocupar o lugar que quiser, basta você se programar, acreditar e querer estar lá. Tá bom? Então, aqui, basicamente, pessoal, é o final da apresentação. Aqui são só redes sociais, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, ficar alguma dúvida que não foi respondida durante esse processo. Então, vocês podem só me chamar lá, conversar comigo, eu posso responder qualquer dúvida que vocês venham a ter. Tá bom? Então, muito obrigado, galera. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, certo? Em qualquer uma dessas plataformas que eu posso responder. E espero que tenha ajudado e agregado aí para vocês. E até a próxima.